Este audiolivro, na verdade, nasceu do silêncio. Daquele silêncio que vem depois da perda, da ausência que ocupa espaço na casa, nos pensamentos e principalmente no coração. Não é uma história sobre a morte, é uma história sobre a vida, sobre tudo aquilo que esquecemos de viver enquanto estamos ocupados demais apenas existindo. Cartas para os que ficam. É um convite à reflexão, um lembrete de que o tempo não espera, que os abraços não podem ser adiados e que amar é, muitas vezes, mais urgente do que qualquer outra coisa. Através dos olhos de Miguel, um homem comum que só percebeu o valor da presença depois da ausência, mergulhamos em cenas cotidianas que refletem nossas próprias rotinas, nossos erros silenciosos, nossos silêncios que gritam. Esse livro foi escrito não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que também carrega perguntas, que também já calou quando devia ter falado, que também sentiu falta do que não valorizou quando estava ali, tão perto. Se ao ouvir esse livro, você sentir vontade de fazer uma ligação, escrever uma mensagem, olhar nos olhos de alguém querido, ou simplesmente parar para respirar, então esse audiobook já cumpriu seu papel. Porque o que fica no fim não são as palavras ditas, mas o amor vivido. Capítulo 1. O fim que começa. Morrer não era como eu imaginava. Não havia luzes no fim do túnel, nem vozes chamaram meu nome em coro. Também não havia escuridão absoluta, tampouco dor. Havia apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que me abraçava por dentro, como se o tempo tivesse sido suspenso, como se o mundo tivesse pausado para me ouvir pela primeira vez. Eu era Miguel, 48 anos, pai de 2 filhos, marido de uma mulher que sempre foi mais paciente comigo do que eu com a vida. Um homem comum, um daqueles que corre o dia todo e se esquece de viver. Meus dias eram relógios, minhas noites promessas adiadas, e minha morte uma surpresa. Lembro-me da última coisa que senti, uma pressão no peito, um aperto seco, como um aviso de que algo estava errado. Depois uma leveza absurda. Era como se eu tivesse saído de mim, como se minha pele fosse só uma roupa velha que deixei cair. Então, o silêncio. Não havia dor, nem medo, apenas consciência. Abri os olhos, ou talvez nunca os tivesse fechado. Estava em um lugar sem forma, sem cor, sem chão. Um espaço entre mundos, talvez. Um intervalo entre o que fui e o que ainda não sabia que era. Nenhuma voz me dizia o que fazer. Nenhum rosto conhecido, e por algum motivo que ainda não compreendia, eu não estava desesperado. Ali, entendi pela primeira vez o quanto minha vida era barulhenta. Não o barulho dos carros, das reuniões, da televisão ligada, mas o barulho interno, aquele que nunca me deixava em paz. A mente que nunca se calava, os arrependimentos que falavam mais alto que os sonhos. Ali tudo ficou em silêncio, e no silêncio me vi. Vi os momentos em que cheguei tarde em casa com desculpas que nem eu acreditava. Vi os aniversários em que sorri com pressa. Vi os depois da gente conversa, que nunca chegaram. Vi os olhos dos meus filhos procurando os meus. Vi minha esposa indo dormir sozinha pela 1000ª vez. Vi tudo. Eu entendi. Eu estava morto. Mas por alguma razão, ainda existia. Miguel, disse uma voz suave, que não vinha de fora, mas de dentro de mim. Não era assustadora, era serena, quase familiar. Você terá 7 dias. 7 dias para quê? Pensei ou perguntei. Ainda não sabia como funcionava aquele lugar. Para ver o que você deixou. Essa foi a única resposta que recebi. No instante seguinte, estava na sala da minha casa. Reconheci tudo. O sofá com a almofada torta que sempre me incomodava, o cheiro do café que a minha esposa preparava mesmo quando ninguém mais tomava, a janela entreaberta, como ela gostava. Mas algo era diferente. Eles estavam ali, minha esposa, meus filhos, mas eu não podia tocá-los. Não podia falar com eles. Eu era só um observador, como alguém assistindo a própria história depois que ela terminou. Meu filho mais novo, Lucas, estava sentado no chão com o cachorro.
Os olhos dele, geralmente vivos, estavam opacos. Ele olhava para o nada com a tristeza que me rasgava sem faca. Minha filha, Júlia, tentava segurar as lágrimas enquanto lavava a louça, fingindo que estava tudo bem. E minha esposa, Ana, ela estava parada na porta do quarto, segurando uma camisa minha como se fosse um pedaço do que sobrou. Ninguém chorava alto, mas o silêncio gritava. Ali, naquela cena simples, comecei a entender o que a voz quis dizer. Ver o que você deixou. Não era sobre bens materiais. Era sobre marcas, feridas, lembranças, ecos. Eu deixei silêncio. E era ele que me falava agora. Me sentei, ou pelo menos tentei. Estar morto era como ser feito de vento. As emoções, no entanto, continuavam vivas. Eu sentia, talvez até mais do que antes. Um arrependimento ácido tomou conta de mim. Não pelas grandes decisões, mas pelos pequenos detalhes. Pelas vezes que desliguei o telefone enquanto alguém ainda falava. Pelos almoços em que estive presente só de corpo. Pelos domingos em que troquei a companhia deles por preocupações inúteis. Ali percebi. A morte não nos tira tudo de uma vez. Ela primeiro nos mostra tudo o que não vivemos. Tudo o que deixamos passar. 7 dias, pensei. 7 dias para assistir o que construí, ou o que destruí, sem saber. E talvez, só talvez, entender o que significa ter estado vivo. Capítulo 2. 7 dias de silêncio. O primeiro dia terminou com um peso invisível sobre mim. E o segundo começou sem aviso, sem sol, sem relógio. A noção de tempo agora era diferente. Não havia manhãs ou noites definidas, mas sim momentos. Eu os sentia. Cada um deles parecia eterno, como se me convidasse a olhar mais devagar, a ver além do que eu via em vida. Aquela voz não voltou a falar comigo. Apenas deixou a frase pairando dentro de mim. Você terá 7 dias. 7 dias para observar. 7 dias sem falar, sem interferir, sem consertar nada. Um castigo? Não. Um espelho. Acordei, se é que posso usar esse verbo, na sala da minha sogra. Ana havia levado as crianças para lá. Havia algo nos olhos dela que misturava exaustão com autopreservação, como se ela precisasse de ar para continuar. Júlia dormia no sofá com o rosto virado para o encosto. Mesmo dormindo, os traços delas carregavam um peso que não combinava com seus 17 anos. Era como se ela já tivesse envelhecido por dentro. Lucas, deitado no chão, abraçava um urso de pelúcia que já tinha idade para abandonar. Ele apertava o brinquedo como quem tenta segurar um pedaço da infância que estava se quebrando junto com a perda. E Ana, ela estava sentada na varanda, olhando nada. O olhar dela estava longe, talvez tentando entender onde eu estava, ou por que fui embora tão de repente. Ela não chorava, mas havia algo nos olhos dela que gritava, o tipo de dor que não precisa de lágrima para ser imensa. Sentei ao lado dela, ou tentei, era estranho, estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Ver o amor da minha vida quebrada e não poder estender a mão. Não poder dizer desculpa ou eu devia ter estado mais presente. Ana respirou fundo, levantou-se, foi até o quarto. Ela abriu uma gaveta com cuidado, tirando de dentro um caderno antigo, o meu caderno. Eu nem lembrava que ele existia. Era um diário que eu comecei a escrever nos primeiros anos de casamento e abandonei, depois de muitas páginas, muitas poucas páginas. Ela passou os dedos sobre a caligrafia e suspirou. Estava ali, nas minhas palavras esquecidas, o homem que eu prometi ser. E com o tempo, fui deixando para depois. Você era melhor no começo, ela disse em voz baixa. Aquela frase doeu mais do que qualquer coisa. Não era acusação, era constatação. Naquela noite, observei de longe enquanto eles jantavam. Um silêncio que era quase constrangedor reinava sobre a mesa. Nenhum dos três parecia saber o que dizer. Não porque não tinham palavras, mas porque não sabiam como dizer o que sentiam. Eu me perguntava, quantas vezes tinha sentado ali, fisicamente presente, mas emocionalmente ausente? A resposta era simples. Várias. Agora eu daria tudo para estar ali, só mais uma vez. Para ouvir meu filho contar sobre o jogo de futebol da escola sem checar o celular. Para perguntar à minha filha como foi a apresentação de dança.
para olhar nos olhos de Ana e dizer que ainda amava, sem medo, sem pressa, sem distração. Mas o tempo é cruel com quem desperdiça os detalhes. Na madrugada, eu me vi no quarto de Lucas. Ele dormia inquieto. Virava-se de um lado para outro. Murmurava palavras que mal entendi, mas entre elas ouvi uma frase nítida. Papai, volta. Se eu tivesse coração naquele momento, ele teria quebrado. Se eu tivesse braço, teria segurado meu filho até que ele se sentisse seguro. Mas eu não tinha mais nada, além da consciência do que havia perdido. Fiquei ali, em silêncio, assistindo ao peso da minha ausência tomar forma. Mas na manhã seguinte, eles voltaram para casa. A sala parecia mais vazia. A ausência é barulhenta, e meu espaço, por menor que fosse, agora parecia ocupar cada canto. Um par de sapatos estava junto à porta, o meu perfume ainda flutuava no ar, e a xícara onde eu sempre tomava café ainda estava sobre a pia, como um fantasma cotidiano. Ana limpou a cozinha mecanicamente. Júlia trancou-se no quarto. Lucas foi para o jardim com o cachorro. Cada um à sua maneira tentava encontrar alguma lógica, onde só existia saudade. Fui de um canto a outro da casa, como quem procura uma explicação. Mas tudo que eu encontrava era silêncio. Um silêncio que me obrigava a pensar, a lembrar, a sentir. Um silêncio que falava mais do que eu jamais falei em vida. Lembrei das vezes em que a vida me deu chance de estar mais presente. Quando Lucas pediu para brincar e eu disse que estava cansado. Quando Júlia me mostrou um desenho e eu apenas murmurei, legal, sem olhar. Quando Ana quis conversar sobre a gente, eu preferi a televisão. Lembrei de cada depois da gente ver, hoje não dá, mais tarde. Eu achava que tinha tempo. Achava que sempre haveria amanhã. Mas a vida não é um contrato com prazo definido. Ela é um empréstimo. E o cobrador chega quanto menos se espera. Naquele segundo dia, eu aprendi que o silêncio é o maior professor da vida. Porque nele não dá para fugir. Não dá para argumentar. Não dá para distrair. O silêncio te obriga a ver. E ver dói. Mas também liberta. Porque é no ver da verdade, ver de verdade que começa o arrependimento. E talvez o perdão. Capítulo 3. O que nunca vi em vida. A morte não me mostrou um novo mundo. Ela me ensinou a ver o mundo que eu já conhecia, com olhos que eu nunca usei. No terceiro dia, comecei a perceber que estava sempre diante de mim, mas que minha pressa, meu orgulho e minha distração nunca deixaram ver. Vi minha casa de outro jeito. Vi minha família com outros olhos. E, acima de tudo, vi a mim mesmo. Não como o homem que eu achava ser, mas como de fato fui. E isso dói. O sol entrava pela janela como qualquer outro dia, mas eu nunca tinha notado como ele desenhava formas suaves nas paredes da sala. Ana fazia isso com frequência. Abria as cortinas logo cedo para deixar o sol entrar. Ela dizia que o sol, que a luz mudava o humor da casa. Eu nunca dei atenção. Agora eu entendia. Era uma forma de cuidar, um gesto invisível de amor. Ana preenchia de luz os espaços que eu deixava vazios, e isso fazia isso sem alarde, sem cobrança. Quantas vezes o amor foi servido no café da manhã, dobrado em uma camisa limpa, escondido em um olhar cansado. E eu nem vi. Lucas me surpreendeu. Sempre o achei um menino fechado, distraído, mas o que vi naquele dia me fez entender que ele era, na verdade, extremamente sensível, e eu nunca soube lidar com isso. Ele desenhava no caderno com traços firmes. Desenhava nós três, eu, Ana, ele e Júlia. Mas no desenho, eu não estava de terno ou sério como sempre fui. Ele me desenhou com uma camiseta amassada, descalço, sorrindo. É assim que eu queria que ele fosse sempre. Disse ele, baixo, como se o próprio papel pudesse ouvir. Meu filho não queria um herói. Meu filho queria um pai. Mais tarde, Ana se trancou no quarto e abriu um baú antigo. Vi ela tirando fotos, cartas, ingressos de cinema, lembranças do tempo em que éramos dois jovens apaixonados. A forma como ela segurava cada objeto era como se tocassem memórias vivas. A saudade dela não era só minha ausência agora. Era a ausência do homem que eu fui um dia e que deixei para trás. Ela passou os dedos por uma carta que escrevi no nosso primeiro aniversário de casamento. Eu nem lembrava dessa carta, mas ela lembrava de cada linha.
chorou baixinho ao relê-la. E eu percebi. O amor nunca faltou nela. Faltou em mim. Manter acesa a chama do que tínhamos. Não foi a vida que nos separou. Fui eu, com minhas desculpas, com meu descaso, com a minha pressa. Júlia saiu para caminhar. Fui com ela. Ela sempre andava pela rua do bairro ouvindo música. Mas naquele dia o fone estava desligado. Caminhava devagar, olhando as árvores, os muros grafitados, o céu nublado. Era como se ela procurasse resposta nas pequenas coisas, as mesmas que eu sempre ignorei. Parou, em frente a uma banca de jornal. Pegou um livro de autoajuda e folheou com um olhar distante. Eu só queria entender, Murmurou. Entender o quê, filha? Eu quis gritar, dizer que eu estava ali, que ainda havia, que sentia sua dor. Mas não podia, então só estava a assistir. Ela sentou-se em um banco da praça, pegou o celular e começou a escrever algo. Vi que era um texto. Um tipo de diário. Júlia escrevia para lidar com a dor, e eu nunca soube disso. Quando ele estava vivo, a gente quase não conversava. Quando morreu, eu percebi o quanto eu queria falar com ele. O tempo é mesmo cruel. Ele esconde o valor das coisas até que a gente perca. Li aquilo como que li um tiro em forma de poesia. Minha filha precisava de mim, e eu estava sempre ocupado. Naquela noite, voltei a um dos lugares que eu mais evitava em vida, o quarto do espelho. Era como Ana chamava o pequeno quarto onde ficava a estante de livro, a escrivaninha e um velho espelho de moldura torta. Esse é o lugar onde a gente se vê, ela dizia. Eu achava a frase bonita, mas nunca entendi o que significava aquilo. Naquele terceiro dia, sentei, ou melhor, me posicionei em frente ao espelho e vi algo que nunca tinha visto, meus próprios olhos. Mas não os olhos que as pessoas viam. Vi os olhos cansados de um homem que passou a vida tentando provar algo para o mundo e esqueceu de ser feliz. Vi orgulho e medo. Vi uma criança ferida que cresceu achando que sentir era fraqueza. Vi, enfim, o que nunca quis ver. E chorei. Sim, mesmo morto chorei, porque há coisas que a morte não leva, e uma delas é o arrependimento. Naquele terceiro dia, eu entendi o que significava estar vivo. Não é respirar, não é trabalhar, pagar as contas, seguir a rotina. Estar vivo é ver o outro, ver o que importa, ver com o coração. Eu passei a maior parte da minha vida cego, mas agora, mesmo morto, eu via. E talvez só por isso ainda houvesse um propósito nesses 7 dias. Capítulo 4. O silêncio grita. O silêncio tem um som. Descobri isso no 4º dia. Ele não é vazio. É cheio de significados. Ele fala o que a gente não teve coragem de dizer. Traz à tona o que foi sufocado. Grita o que foi ignorado. E talvez por isso doa tanto. A ausência é barulhenta. E no 4º dia eu escutei todos os sons que a minha ausência produziu. Lucas estava no quarto, brincando com peças de montar. O cachorro dormia a seu lado, encolhido. De vez em quando ele parava, olhava para o teto e franzia a testa. Eu sabia o que era aquilo. Era pensamento não dito. Era emoção tentando se organizar dentro de um menino que ainda não sabe colocar em palavras o que sente. Ele pegou o boneco e colocou de frente para outro. Você morreu, Disse ele, com voz baixa. e agora eu vou ter que ser forte igual a você. Meus olhos se encheram. Não de lágrimas, mas de uma dor profunda. Ele não precisava ser forte. Precisava ser menino, precisava sentir, chorar, dizer que estava com medo. Mas eu fui o tipo do pai que ensinou a aguentar tudo em silêncio. E agora ele repetiu o que aprendeu comigo. Era isso que mais doía. Ver que os filhos não aprendem só o que a gente ensina. Aprendem o que a gente vive. Ana estava no seu quarto. Abriu meu guarda-roupa, tocou nas minhas roupas, uma a uma. Pegou uma camiseta velha que eu usava para dormir e apertou contra o peito. Sentou-se na beira da cama e respirou fundo. A casa está tão silenciosa, Miguel. Ela disse para o nada. E o silêncio respondeu.
Ela não esperava a resposta, só precisava falar. Nunca pensei que você fosse morrer tão cedo. E sabe, é estranho, mas eu sinto falta até da sua bagunça, do seu mau humor de manhã, até das vezes que você esquecia de dar bom dia. Ela sorriu, mas era um sorriso torto, carregado de saudade. Você estava sempre aqui e ao mesmo tempo longe. Essas palavras me atravessaram como punhais invisíveis. O pior tipo de solidão é estar ao lado de alguém e se sentir sozinho. E era assim que ela se sentia, mesmo comigo ali, dia após dia. Ana se deitou. Ficou olhando para o teto como se esperasse que ele lhe desse respostas. Mas o teto também estava mudo. Só o silêncio falava. E ele dizia tudo o que eu neguei ouvir por tantos anos. Júlia estava no terraço, sentada com o cabelo preso e um coque mal feito, os olhos fixos nas estrelas. Ela falava com elas como quem fala com um pai ausente. Eu sei que você não era de palavras, pai, Disse ela. mas eu precisava tanto ouvir algumas. Fechou os olhos e respirou fundo. Às vezes eu só queria que você tivesse dito que estava orgulhoso de mim, mesmo que fosse mentira um pouco. Aquela frase me destruiu por dentro. Não era falta de amor, era falta de expressão. E o amor que não é dito, não é vivido. Pelo menos não para quem o espera. Quantas vezes minha filha esperou um eu te amo, um estou aqui, um você é incrível? Eu achava que ela sabia, mas o amor que não se comunica se perde no silêncio. Na sala, um retrato nosso caiu da estante. Ninguém percebeu, mas eu vi. Aquela foto dizia mais do que qualquer conversa nossa. 4 rostos juntos, cada um olhando para direções diferentes. Era simbólico. Estávamos juntos, mas distantes. E o silêncio entre nós era preenchido por rotinas, por medos, por distrações. Agora ele gritava, porque não havia mais como fingir. A ausência rasgava o ar. Não havia risos, não havia discussões, não havia vida, só silêncio. E esse silêncio falava comigo. Me mostrava o eco das palavras que calei, dos gestos que neguei, das conversas que adiei. O silêncio gritava. Gritava, olhe para eles. Gritava, você teve tempo? Gritava, foi você quem escolheu calar. Naquela noite, eu sentei na poltrona que sempre foi minha. Era estranho. Em vida eu raramente refletia sobre mim mesmo. Sempre tive uma desculpa. Trabalho, cansaço, obrigações. Agora só me restava isso. E no silêncio da casa, comecei a lembrar de todas as vezes que fui duro com meu filho, Lucas, por ele chorar. Todas as vezes que minimizei os sentimentos da Júlia. Todas as vezes que ela me pediu atenção, eu ofereci distração. O silêncio fazia questão de repetir cada uma dessas cenas. E eu, impotente, era obrigado a assistir. A morte me calou. Mas foi no silêncio que finalmente comecei a escutar. Escutei o amor que não soube reconhecer. Escutei os pedidos de ajuda disfarçados de birra, de silêncio, de afastamento. Escutei minha própria voz, dizendo coisas que hoje me envergonham. E escutei a falta que faço. Não como herói, mas como pai, como marido, como presença. Naquele 4º dia, compreendi algo que vai me acompanhar até o fim desses 7 dias. Ou além, se houver algo além. O silêncio é o espelho da consciência. E quando tudo se cala, só sobra o que fomos, só sobra o que deixamos. E o que eu deixei me assombra. Capítulo 5. Espelhos partidos. A casa estava silenciosa, mas não era mais o mesmo silêncio. Agora era um som carregado de estilhaços invisíveis, pedaços do que fui, fragmentos do que deixei de ser, memórias espalhadas como cacos de um espelho partido. No 5º dia, eu vi as minhas ruínas. Voltei ao quarto do espelho. Dessa vez me aproximei mais, quis me encarar, mas o reflexo parecia não reconhecer o homem que um dia se achou inteiro. O rosto era o mesmo, mas os olhos, não. Havia um cansaço antigo ali, um peso que não vinha da morte, mas da vida mal vivida. Não era a morte que me destruía, era tudo que eu deixei de viver enquanto estava vivo. Ana limpava os armários da cozinha. Cada objeto que tirava parecia uma lembrança sendo puxada do fundo do baú. Uma colher de pau, um prato lascado, um imã de geladeira com uma foto nossa sorrindo em uma praia onde eu estive, mas não estive.
Você sempre teve o corpo presente e a alma em outro lugar. Ela murmurou, como se conversasse com o vazio. E era exatamente isso que eu fui, um homem ausente dentro da própria vida. Ela tirou um caderno da gaveta, um antigo diário. Escreveu ali como quem desabafa com a única pessoa que a escutaria sem interromper, o papel. Hoje faz 5 dias. Parece um mês. A casa tem cheiro de você, mas não tem você. Os meninos estão tentando ser fortes. Eu também. Mas às vezes me pergunto se você sabia que a gente precisava de você, de verdade. Não como alguém que paga contas, mas como alguém que olha, que sente, que ama em voz alta. Não sei se você vai ouvir isso algum dia, mas se ouvir, saiba que mesmo assim eu te amei. Apesar do seu silêncio, apesar do seu medo de se mostrar inteiro, eu te amei. Se eu pudesse chorar, teria chorado por horas. Ela tinha razão. Sempre fui bom em prometer, péssimo em permanecer. No quarto de Júlia encontrei outra parte do meu espelho quebrado. Ela desenhava, traços escuros, expressivos, com olhos que gritavam dor. Um deles era meu. Eu não sei por que dói tanto, se a gente mal se falava. Ela disse ao papel. Dizia como quem tenta se convencer de que a dor é exagerada. Mas não era. A dor dela era real. E pior, era calada. Ela desenhou uma cena. Uma menina tentando falar com um homem. O homem tinha os ouvidos tampados, mas o olhar perdido. Como se também quisesse ouvir e não soubesse como. Eu era esse homem. Quantas vezes minha filha tentou me alcançar? Quantas vezes bateu na porta emocional que eu mantive trancada por medo de sentir? E agora eu queria tanto ouvir a voz dela, só mais uma vez. Lucas escrevia no quadro branco do seu quarto. Era um hábito que ele criou depois da minha partida. Todo dia uma frase nova. Às vezes eram palavras soltas, outras tentativa de diálogo com nada. A frase daquele dia era: se o céu tem janela, olha pra mim, pai. Me ajoelhei ali, me senti pequeno, vazio. Meu filho estava tentando conversar comigo e eu não podia responder. Isso me partia mais do que qualquer arrependimento, porque agora eu queria responder tudo, explicar tudo, amar tudo. Mas o tempo da ação já tinha passado. Agora era o tempo da observação, do reconhecimento, da verdade nua. E a verdade não perdoa. Voltei ao espelho mais uma vez. Era como se ele me puxasse. E naquele instante vi o reflexo mudar. Não era mais só meu rosto. Era a imagem de momentos. Como se o espelho mostrasse flashes da minha vida. Eu vi Júlia no palco da escola procurando me olhar na plateia e não me achando. Ana chorando sozinha na sala, enquanto eu dormia no sofá depois de mais um dia cansativo. Lucas aprendendo a andar de bicicleta com o vizinho, porque eu estava em uma reunião. Não eram cenas extraordinárias, eram detalhes. Detalhes que hoje doíam mais do que qualquer grande erro. A vida não é feita de grandes momentos. É feita de minúsculos segundos que se somam até virar eternidade. Eu estive ausente de todos os segundos que realmente importavam. Na cozinha, Ana conversava com a mãe dela. Às vezes, mãe, eu sinto que ele queria mudar, mas não sabia como. Quase todos os homens da geração dele são assim, filha. Foram criados para serem duros, para esconder sentimento. Mas e nós? A gente que carrega esse silêncio depois. A sogra suspirou. Agora você precisa transformar isso em aprendizado, não em prisão. Ana ficou em silêncio. Eu entendi que, mesmo morta, minha história ainda influenciava vidas. Ou para curar, ou para adoecer. Naquele quinto dia, olhei para os cacos que deixei pelo caminho. Não dava mais para colar tudo. Mas talvez escrever sobre eles fosse meu último ato de amor. Comecei a escrever, em pensamento, cada fragmento, cada perdão que não pedi, cada presença que neguei, cada amor que não soube demonstrar. E percebi que talvez a carta que eu teria que escrever ao final desses 7 dias não fosse só para os que ficaram, mas também para mim mesmo, para que eu soubesse enfim quem fui e quem poderia ter sido. Capítulo 6. Perdão sem voz. O 6º dia amanheceu cinza. O tipo de dia em que o mundo parece em pausa, como se até o tempo quisesse parar para refletir. E eu não era diferente. Já havia visto muito. Já havia sentido mais do que em toda a minha vida. Mas aquele dia seria diferente, porque agora não era sobre o que eu via, era sobre o que eu precisava enfrentar. E o que eu precisava encarar
Era a mim mesmo. Acordei, se é que ainda se pode chamar assim, no antigo escritório da casa. Ali era o lugar onde eu passava horas dizendo que estava resolvendo coisas importantes. Reuniões, planilhas, metas, tudo parecia tão vital na época. Hoje eu olhava para aquele ambiente como um templo do meu afastamento. Vi o calendário pendurado na parede, parado no dia anterior à minha morte. Vi as anotações rabiscadas em papéis soltos, vi meu nome em documentos, vi o reflexo da minha ausência. Ali naquele quarto eu me escondia, e ninguém nunca me questionou, porque eu dava resultados, porque eu pagava as contas, porque eu cumpria obrigações. Mas agora eu sabia, cumprir obrigações não é o mesmo que cumprir com o coração. Na sala, Ana dobrava roupas em silêncio. Cada peça parecia pesar toneladas. Ela as dobrava devagar, como quem revive lembranças em cada dobra. Pegou uma camiseta minha, olhou para ela por um tempo, então falou baixinho. Se eu pudesse dizer só uma coisa agora, Miguel, seria: eu te perdoo. Ela não chorou. Ela disse isso com uma serenidade que doeu mais do que qualquer grito. Eu te perdoo por ter sido ausente, por ter medo de amar com intensidade, por ter perdido tantos momentos, mas também te agradeço por tudo que, apesar de tudo, ainda conseguimos viver. Ela colocou a camiseta em uma caixa junto com outras memórias. E naquele instante, algo dentro de mim se quebrou, ou se libertou. O perdão dela não precisava me ouvir. Ele me atravessou mesmo em silêncio. Porque o amor, quando é verdadeiro, encontra maneiras de continuar mesmo onde as palavras não chegam. Júlia estava no quarto. Ela gravava um vídeo no celular, daqueles que não se compartilham com ninguém, só para colocar para fora. O rosto estava vermelho, os olhos cheios. Eu tô com raiva de você, pai. Raiva por você ter ido assim, sem aviso. Raiva porque agora eu vejo que tentei me aproximar e você não viu. Raiva por você nunca ter dito que me amava. Mas, raiva também de mim, por nunca ter dito isso de volta. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Então eu vou dizer agora, mesmo que você não ouça. Pai, eu te amo e te perdoo, porque eu sei que você tentou, mesmo sem saber como. Fechou o celular, deitou-se e ficou olhando para o teto. E ali, naquela escuridão silenciosa, uma ponte invisível foi construída entre nós. Um pai arrependido, uma filha ferida, unidos por uma dor compartilhada e um perdão mudo. Lucas estava no jardim, brincava com pedras, empilhando uma sobre a outra. Essa é a torre do papai. Disse ele ao cachorro. Fez silêncio por alguns segundos. Eu sei que ele era bravo às vezes, mas eu gostava dele assim mesmo. Depois olhou para o céu com aquele jeito curioso de criança que acredita que o céu escuta. Deus, se o papai estiver aí, fala pra ele que eu não tô bravo. Eu só sinto saudade. Minha garganta se fechou, mesmo sem corpo. Ali, naquele gesto inocente, havia um perdão puro, um amor inteiro, um recomeço simbólico. Meu filho não precisava que eu fosse perfeito. Só precisava que eu tivesse ficado mais tempo ao lado dele. No fim da tarde, Ana colocou música na vitrola. Algo que não fazia há tempos. Era nossa música. Fechou os olhos e começou a dançar sozinha, com os pés descalços na sala. Eu dancei com ela, não fisicamente, mas com a alma. Fui até ela com a minha consciência. Abracei o ar com tudo o que eu era. E naquele instante, juro, senti como se ela também sentisse algo. Ela sorriu, sem motivo aparente, apenas sorriu e sussurrou. Você está aqui, não está? Sim, Ana, eu estava. E mesmo sem voz, mesmo sem toque, mesmo sem corpo, estava pedindo perdão. Estava dizendo que amava. Estava tentando, tarde eu sei, ser o homem que ela sempre mereceu. Naquela noite voltei ao espelho. Olhei nos olhos do reflexo. E pela primeira vez não tive vergonha. Não porque me orgulhava do que fui, mas porque eu reconhecia, admitia, sentia. E só quem encara a sua própria sombra pode começar a encontrar a luz. O 6º dia terminava, e eu sabia, o próximo seria o último. O último olhar, a última lembrança, a última chance de escrever a carta que daria sentido a tudo. Mas agora, depois de tantos silêncios e dores, de tanto arrependimento e perdão, eu me sentia pronto, porque não há redenção sem verdade, e agora eu era inteiro nela.
Capítulo 7. A última carta. O 7º dia não amanheceu. Ele apenas começou. Sem luz, sem aviso, sem nenhum som. E talvez fosse assim que tivesse que ser. Porque esse dia não era mais sobre o tempo. Era sobre o fim. Ou quem sabe, sobre um começo silencioso. Eu já não precisava mais observar. Já não procurava entender. Já não esperava nenhuma revelação. Eu sabia o que devia fazer. Era hora de escrever. A carta, a última. Aquela que ninguém leria com os olhos, mas que talvez tocasse os corações dos que ficaram. Procurei um lugar para estar. Me sentei, imaginando a caneta em minhas mãos. E dentro da minha mente, as palavras começaram a surgir. Não eram palavras bonitas, eram palavras verdadeiras, e isso era tudo que eu tinha. Cartas para os que ficam. Se você está lendo isso, é porque a vida continua. E eu, de alguma forma, continuo também, nas lembranças, nos silêncios, nos gestos que deixei. Antes de partir, achei que tinha vivido bem. Trabalhei duro, construí uma família, fui honesto. Mas agora entendo que há uma grande diferença entre estar presente e estar vivo de verdade. Eu estive, mas nem sempre fui. Fui ausente com desculpas, fui duro com medo, fui silencioso para não saber amar em voz alta. E por tudo isso, eu peço perdão. A vocês que me deram tanto amor, mesmo quando eu oferecia tão pouco tempo. Hoje eu sei que a vida não é feita dos grandes momentos que a gente planeja, é feita dos pequenos que a gente quase sempre ignora. Um abraço no meio do dia. Um como foi seu dia, dito com atenção, um eu te amo sem pressa. Se eu pudesse voltar, não mudaria tudo, mas faria questão de estar inteiro em cada minuto. A vida passa rápido, mas o que você deixa, permanece. Então ame com urgência, ouça com o coração, fique um pouco mais, desligue o celular e nunca ache que haverá sempre um amanhã, porque um dia não haverá. E tudo que restará será a forma como você fez os outros se sentirem. Eu fui embora, mas meu amor, esse ainda está aí, em cada olhar de vocês, em cada lembrança boa, e até nas dores, porque até elas provam que o que tivemos foi real. Não se esqueçam de mim, mas, por favor, não deixem de viver por minha causa. Se quiserem me honrar, façam isso vivendo com intensidade, amando com coragem e dizendo tudo o que eu calei. Essa é a minha carta para os que ficam, com todo o amor que eu não soube demonstrar, mas que sempre esteve aqui. Terminei a carta, e ali senti como se tivesse tirado um peso que carregava desde sempre, talvez desde mesmo antes da morte. Não havia medo, nem culpa, nem arrependimento, apenas paz. Uma leveza que eu nunca tinha sentido, porque agora tudo estava dito, não com a voz, mas com a alma. Na sala, Ana acendeu uma vela. Era algo que fazia sempre nos dias difíceis. Fechou os olhos. Silêncio. Obrigado por tudo, Miguel. Mesmo com todas as falhas, você fez parte da minha história. E eu espero que, onde eu quero que você esteja, esteja em paz. Sorri. Sim, Ana, eu estava. Júlia entrou na sala e abraçou a mãe. Lucas logo atrás segurava uma folha de papel. É um desenho do papai no céu, ele disse, com um sorriso tímido. Ana olhou, chorou e pela primeira vez sorriu de verdade. Eu não estava mais ali, mas algo de mim estava. E assim no último dia entendi. A morte não me tirou o amor. Ela me ensinou o que ele realmente era. E o que deixei agora fazia sentido. Porque amar nunca foi sobre dizer tudo certo. Foi sobre não ir embora sem deixar algo bonito para trás. Capítulo 8. Para os que ficam. Se você chegou até aqui, é porque ainda está vivo. Ainda respira, sente, caminha, mesmo com os medos, as dores e as dúvidas que carrega. E isso já é muito. Mais do que eu tive, porque agora não estou mais aí. E isso muda tudo, ou deveria mudar. Passei 7 dias vendo o que deixei. 7 dias em silêncio, sendo obrigado a ouvir tudo que nunca tive coragem de escutar. 7 dias descobrindo que a vida, na verdade, é feita dos detalhes que a gente despreza. Se você está vivo, ainda dá tempo. Dá tempo de dizer eu te amo mesmo sem jeito. Dá tempo de ouvir aquele desabafo que você vive adiando. Dá tempo de desligar o celular e olhar nos olhos. Dá tempo de pedir desculpa, de perdoar, abraçar e ficar mais um pouco. Eu achava que amar era sustentar, que provar amor era pagar contas.
trazer estabilidade, manter tudo no lugar. Mas agora vejo que amar é muito mais do que isso. É estar, de verdade, não com o corpo cansado no sofá, mas com o coração presente à mesa. Não apenas escutando, mas ouvindo. Não apenas respondendo, mas se importando. Você pode achar que é tarde, mas enquanto houver alguém ao seu lado, enquanto ainda houver ar nos seus pulmões, nunca é tarde. Se eu pudesse voltar, eu não mudaria tudo. Mas eu mudaria o como. Daria o tempo que dei para o que não importava e ofereceria mais presença a quem me amava em silêncio. Mudaria os depois da gente conversa para vamos conversar agora. Mudaria os eu sei que você entende para me perdoa por ter deixado você entender sozinho. E é por isso que eu escrevi tudo isso. Porque mesmo que a minha chance tenha passado, a sua ainda está aí. O que você vai fazer com ela? Vai continuar correndo? Vai continuar calando? Vai continuar prometendo amanhãs que talvez nunca venham? Ou vai parar agora? Olhar para quem está ao seu lado e viver com tudo que você é. Porque acredite, a morte não dói. O que dói mesmo é perceber, tarde demais, tudo que você não viveu. A vida é um presente sem garantia. Use-a, honre-a e, acima de tudo, ame como se fosse a última vez, porque um dia será.